E se eu te disser que você não é quem você pensa que é? Que existe uma matrix espiritual te mantendo preso, repetindo sempre os mesmos ciclos. E que Deus está aqui e agora, vivendo essa experiência através de você. Parece loucura? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar os 4 passos práticos que você pode começar hoje para despertar dessa matrix espiritual e finalmente se reconectar com quem você realmente é. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha sentido que existe algo maior guiando tudo, mas ao mesmo tempo se vê preso na rotina, nos medos, nas cobranças, vivendo no piloto automático, sem parar para pensar: por que eu estou aqui? Hoje eu quero te convidar a enxergar Deus de um jeito completamente diferente. Não como um ser distante, sentado num trono, longe do mundo, mas como um Deus que está em tudo, em todos, inclusive em você agora. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui o like e se inscreve no canal, porque talvez esse seja o lembrete que a sua alma estava pedindo há muito tempo. Quando a gente ouve que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, parece algo abstrato, distante, quase filosófico demais. Mas e se eu te disser que isso significa, na prática, que tudo o que existe está mergulhado em Deus, que nada está fora dele? Pensa comigo. Ele é o sol que nasce, as galáxias que você nunca viu, a árvore que dá frutos, a grama que você pisa, a terra, as águas. E mais, ele é eu, é você, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos. É como se Deus estivesse brincando de ser cada forma, cada rosto, cada história. Ao mesmo tempo, ele continua sendo Deus, acima de tudo isso. A criação inteira existe dentro dele, mas ele não se limita à criação. Aqui vem o paradoxo que muda tudo. Quando Jesus diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E logo em seguida, ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está nos mostrando que essas duas coisas estão profundamente ligadas. Se Deus se expressa em cada pessoa, quando você ama o próximo, você não está amando só a outra pessoa. Você está amando a si mesmo. E ao mesmo tempo, amando ao próprio Deus. Mas e se Deus está presente assim, por que a maior parte das pessoas vive como se estivesse completamente sozinha? Aqui entra a metáfora da Matrix. Não falo do filme, mas de um estado de consciência, um modo de viver no automático, sem questionar nada. É acordar, trabalhar, estudar, pagar contas, cuidar das obrigações, se distrair um pouco, satisfazer o ego e repetir. Uma vida em que a pergunta "por que eu estou aqui?" quase nunca aparece. Ou, quando aparece, é logo abafada, com mais tarefas, mais telas, mais ruído. Essa matrix é alimentada pelo ego. O ego é essa voz que diz: eu sou o que eu tenho, o que eu faço, o que pensam de mim. Buscando aprovação, controle, segurança absoluta, conflito. Mas quanto mais obedecemos a essa voz, mais nos sentimos escravos. Obedecer ao ego é viver em tensão, sempre comparando, competindo, se sentindo menor ou maior do que os outros. Obedecer à alma é caminhar em direção à libertação, um lugar interno de paz, confiança em Deus, de alinhamento com algo muito maior. Deixa eu te perguntar, isso de um outro jeito. Quando você nasceu, você não sabia que se chamava João, Maria, Wesley, Vanessa. Você simplesmente era. Com o tempo, a família, a escola, a sociedade começaram a colocar em você um óculos de realidade virtual. E esse óculos é a identidade. Eu sou assim. Eu não posso isso. Eu sou inteligente. Eu sou burro. Eu sou tímido. Eu sou explosivo. É como se pouco a pouco fosse sendo construído um personagem
E nós passamos a acreditar que somos esse personagem. O CPF, a profissão, os traumas, a história do passado. Mas aqui fica interessante. Atrás desse personagem existe algo muito mais profundo. Uma consciência divina, a centelha de Deus, que observa tudo, que sente que a vida não pode ser só isso. O ideal seria que, desde cedo, nossos responsáveis nos ajudassem a nutrir essa consciência, ensinando não apenas a sobreviver, mas a buscar sabedoria, disciplina, devoção, amor. Mas a maior parte de nós foi treinada apenas para se adaptar, produzir e obedecer. E assim vamos nos esquecendo de quem nós realmente somos. Presta atenção nisso. Ao redor de nós existem muitos mecanismos que fortalecem essa realidade virtual. Excesso de informação, comparações constantes nas redes sociais, pressão para ter mais, aparecer mais, provar mais. Cada notificação, cada propaganda, cada padrão inalcançável vai nos puxando para fora de nós mesmos. E quanto mais olhamos para fora, menos percebemos a voz de Deus por dentro. E aos poucos esquecemos o que deveria ser o centro da vida. Pensar em Deus, em seus ensinamentos, em como estamos usando o nosso livre-arbítrio. Quando nos desconectamos disso, a vida vira só um roteiro de tarefas. Quando colocamos Deus de volta no centro, cada escolha, cada relação, cada dor, cada alegria ganha um novo significado espiritual. Deus poderia ter nos criado como robôs, programados para fazer tudo certinho. Mas Ele escolheu nos dar algo mais precioso e algo, ao mesmo tempo, perigoso: o livre-arbítrio. Isso significa que Ele nos deu razão, consciência, a capacidade de julgar e decidir. E com isso, nós também temos responsabilidade sobre o que fazemos com a nossa vida. Com esse livre-arbítrio, podemos transformar a existência em prisão. Viver presos em vícios, em relacionamentos tóxicos, em padrões de autossabotagem, sempre obedecendo ao ego, à mágoa e ao medo. Mas com o mesmo livre-arbítrio, podemos escolher governar e construir um pedaço de paraíso aqui. Nutrir relacionamentos saudáveis, praticar o perdão, buscar a verdade, prosperar e desenvolver uma espiritualidade viva. De certa forma, Deus nos convida a sermos nossos próprios juízes e observarmos nossa conduta com sinceridade e perguntarmos: eu estou vivendo como escravo do ego ou como uma alma livre em Deus? Essa resposta ninguém pode dar por você. Agora vamos ao que interessa. Como sair dessa matrix espiritual? Despertar não é um passe de mágica. Não é assistir um vídeo e, de repente, virar outra pessoa. Despertar é um processo, é uma jornada. E talvez você esteja justamente em alguma dessas fases agora. Talvez esteja cansado da repetição, sentindo que algo está faltando, mesmo que por fora pareça estar tudo bem. Então aqui estão os 4 passos práticos que você pode começar hoje. Passo 1. Crie um momento de silêncio diário. Separe pelo menos 10 minutos todos os dias para silêncio, oração ou meditação. Sem celular, sem distrações, apenas você e Deus. É nesse espaço que a voz da alma começa a aparecer, e o sexto sentido. Passo 2. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Comece a perceber quando o ego está falando. Eu não sou bom o suficiente, eu preciso provar meu valor, todos estão me julgando. Observe esses pensamentos como se fossem nuvens passando e deixe-os ir. Você não é os seus pensamentos. Você é quem os observa. Passo 3. Estude sobre a espiritualidade e os ensinos de Deus. Leia sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre amor ao próximo. A Bíblia, livros de sabedoria, textos que expandam sua consciência. Assista a vídeos que vou produzir aqui no canal. O conhecimento espiritual é alimento para a alma. Passo 4.
pratique pequenos atos de amor e compaixão. No seu dia a dia, pratique pequenos atos concretos de amor e compaixão. Perdoe alguém, ajude sem esperar retorno. Seja gentil, honesto, mesmo quando ninguém está vendo. Lembre-se, quando você ama o próximo, você está amando a Deus. Pouco a pouco, isso vai afinando a sua sensibilidade interior. E aquilo que antes era só um conceito, Deus está em tudo, começa a se tornar uma experiência real. Deus não está longe. Ele não está apenas em templos, em horários específicos, em rituais. Ele está em tudo, em todos, agora, ao mesmo tempo. Ele está se expressando através de você, da sua história, da sua voz, das suas escolhas. Quando você ama, perdoa, busca sabedoria e usa sua liberdade com consciência, você deixa de ser marionete do ego e começa a viver como uma alma, como filho, como filha, como expressão viva de Deus. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que sente que está preso na Matrix e precisa lembrar que é parte de algo muito maior. E me conta aqui nos comentários, em qual fase do seu despertar espiritual você sente que está hoje? Você está no incômodo, na crise, na busca? Ou já está vivendo essa consciência no dia a dia? No fundo, tudo isso é um convite. Um convite para você tirar, aos poucos, os óculos da ilusão e se lembrar de uma verdade simples e profunda. Deus está brincando de ser você agora. E a grande pergunta é, o que você vai fazer com esse presente que é existir?